Olá, bom dia. 5 de fevereiro de 2019, as principais notícias desta terça-feira estão aqui na TV Difusora. Prepare o bolso, o gás de cozinha está mais caro a partir de hoje. No Esporte Maranhão, o Atlético Clube apresenta hoje novo treinador. Pesquisa mostra crescimento do comércio varejista. Termina hoje o prazo para a lista de espera do SISU. No programa de hoje você também vai conferir uma entrevista exclusiva com o senador eleito Everton Rocha, que fala sobre a expectativa para representar bem o Maranhão em Brasília. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e 1 minuto. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. Bom dia aos amigos que nos assistem aí na Baixada Maranhense, acompanhando a nossa programação. Os amigos também em Caxias, em Imperatriz. Um ótimo dia para você que acompanha a TV Difusora em qualquer ponto do estado do Maranhão. E o Bom Dia de hoje começa com uma notícia que vai mexer com o seu bolso, hein? Está mais caro a partir de hoje o botijão de gás residencial. Vamos falar sobre esse assunto com o Eduardo Ericeira? Eduardo, bom dia para você. Eu acho que eu vou deixar esse texto pronto para usar daqui a 3 meses, porque agora vai ser assim, né? Porque ajuste do gás de cozinha trimestral. Pois é, Adalberto. Olá, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Situação complicada, né? Mais um peso aí no bolso do consumidor. Texto já preparado aí de 3 em 3 meses, como você disse. Isso é uma tendência que vem acontecendo aí desde o ano passado. Só para se ter uma ideia, o último anúncio de reajuste aí de aumento no preço do gás de cozinha, que é o gás residencial, que pesa de fato no bolso aí do consumidor, no bolso do povo brasileiro, da população brasileira, foi anunciado em novembro do ano passado, em novembro de 2018, justamente há cerca aí aproximadamente 3 meses atrás, e vem mais esse anúncio. O novo valor já deve ser praticado a partir de hoje, dia 5 de fevereiro, pelo menos essa é a expectativa. O preço médio anunciado pela Petrobras deve passar a R$ 25,33. Antes era R$ 25,07 em novembro do ano passado, agora passou para R$ 25,33. Parece pouco, Adalberto, mas pesa assim no bolso do consumidor, já que muitas pessoas, praticamente todas as famílias brasileiras, necessitam do gás de cozinha. É um produto essencial para as pessoas. Segundo a Petrobras declarou, isso deve gerar um aumento aí no preço final do produto, de que pode variar aí de 0,5% até 1,4%. Isso já no preço final, no preço que o consumidor vai pagar aí pelo gás de cozinha. Em relação à questão do gás que é utilizado pelas empresas, o gás empresarial está inclusive mais caro, acima 13,4% em relação ao gás de cozinha, que é o de 13 quilos, que é o gás residencial. Então o gás empresarial bem mais caro, acima 13,4%. O Sindicato Nacional das Empresas de Gás informou que esse reajuste, como eu disse, pode variar de 0,5% até 1,4%. Em nota, a Petrobras informou que a alta será de 0,26% ou pode chegar até 1% em relação aos preços vigentes desde o último reajuste em novembro de 2018. E justificou que esse aumento, mais esse reajuste, é por causa aí da alta do dólar, comparado aí à questão do real, que é a moeda nacional, a moeda brasileira. Daqui a pouco a gente volta aqui no Bom Dia Maranhão trazendo mais informações. É com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Já já Eduardo vai voltar com mais informações para você. São 7 horas e 4 minutos, 7 e 4. Comandadas por empreendedores entre 20 e 29 anos de idade, lojas de comércio eletrônico têm virado uma febre em todo o país. Revirando guarda-roupa, a Kalinde descobriu que poderia ganhar dinheiro vendendo roupas que não usava mais. Ela montou um brechó virtual num perfil de uma rede social há 2 anos. As primeiras clientes foram as amigas. Hoje o negócio tem até marca própria. E a jovem arquiteta já sonha em criar uma franquia e dar consultoria na área. E a minha pegada é essa, ensinar pessoas a expandir essa ideia do brechó do consumo consciente, que tem crescido muito, né? O primeiro cliente deve ser o namorado e fotógrafo das roupas. Ele também quer abrir um brechó virtual, mas voltado para o público masculino. Outro público diferente, né, no caso masculino, e vai ser um desafio porque a gente acredita que o público masculino é muito mais difícil que o feminino. Pesquisas recentes apontam que 30% das lojas de comércio eletrônico são comandadas por jovens entre 20 e 29 anos. Uma oportunidade para essa turma enfrentar o desemprego, que nessa faixa etária atinge 1 a cada 4 jovens. Esta especialista do Sebrae também acredita que a procura dos jovens pelo e-commerce, comércio eletrônico,
também tem a ver com o perfil empreendedor dos jovens. Quando você tem uma empresa virtual, ele passa a buscar o quê? Agilidade na sua compra. E é o que as empresas dessa área oferecem para esse consumidor. Produtos de qualidade, com agilidade, né, e com facilidades. De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o faturamento na área em 2018 pode ter chegado a 69 bilhões de reais. Além disso, o setor empregou em 2016 mais de 700 mil pessoas. O trabalho, que pode ser feito de casa por meio de um aparelho celular, aparentemente pode parecer fácil, mas para quem vai empreender no mundo virtual, é importante entender que alguns cuidados com o negócio são fundamentais. Trabalhar a qualidade dos seus conteúdos, a questão de ter regularidade nas suas postagens e, além disso, você ter segurança, oferecer para o seu cliente segurança. E quais são as melhores formas de pagamento que você está oferecendo para o seu cliente? Então, essas são as dicas. Fica a dica então, né? São 7h06, você acompanhando o Bom Dia Maranhão em todo o estado. Confira agora o nosso giro de notícias. O governo federal pretende fixar a idade mínima de aposentadoria em 65 anos para homens e mulheres. A proposta anterior fixava as idades entre 65 anos para homens e 62 para mulheres. O tempo mínimo de contribuição deve subir de 15 para 20 anos. No sistema atual, homens podem se aposentar por idade aos 65 anos e mulheres aos 60. O tempo mínimo de contribuição é de 15 anos. Os brasileiros também podem se aposentar com 35 anos de contribuição para homens e 30 anos para mulheres. De qualquer forma, deverá ser extinta a aposentadoria por tempo de contribuição. O novo texto ainda prevê que aos 20 anos de contribuição, o segurado receba 60% do benefício. A Defensoria Pública do Estado do Maranhão lançou uma campanha de enfrentamento à violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. 12 escolas públicas estaduais de São Luís vão receber ainda esse semestre ações de enfrentamento à violência sexual. De 2011 a 2017, o Ministério da Saúde registrou 141 mil casos de violência sexual. Quase 80% das vítimas foram crianças ou adolescentes que, na maioria dos casos, sofreu agressão dentro de casa. O número de homicídios na Grande São Luís caiu 33% em janeiro deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com o balanço mensal divulgado pela Secretaria de Segurança Pública. Em janeiro do ano passado foram registrados 39 casos. Em janeiro deste ano, o total caiu para 26. Quando comparado a janeiro de 2014, a queda é ainda mais acentuada. Naquele mesmo mês, tinham acontecido 87 homicídios. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, em 4 anos a queda foi de 70%. A participação agora é dele, Silvan Alves. Vem para cá, Silvan. Um ótimo dia para você. Boa terça-feira. Bom dia, Adalberto. Vamos falar sobre esse caso. Falar sobre esse caso, Silvan, lá de Balsas, que chamou a atenção. Mais um feminicídio registrado no estado. E depois o autor lá do crime tentou. Isso, ele atentou contra a própria vida. Está internado no hospital lá de Balsas. Ele foi autuado em flagrante ainda no hospital. O delegado Wagner foi lá, delegado lá de Balsas. Fez a lavratura do auto de prisão em flagrante dele lá no hospital. Aquele mesmo caso onde a mulher não queria mais, ele estava separado um tempo, ela não queria mais o relacionamento, ele não aceitava isso. E aí no final de semana ele foi lá na casa dela, já separado, provavelmente já tinha premeditado o crime, né? Essa foi a vítima, né? Essa aí era a vítima, Adaleia Carvalho, que era o nome dela. Ele aplicou vários golpes de faca na Adaleia, e aí depois o Vando Gomes do Nascimento, ele acabou desferindo vários golpes contra o próprio corpo, na região do abdômen, no pescoço, nos braços. Ele ficou em estado grave, e o estado dele ainda é delicado. Ele passou por cerca de 6 procedimentos cirúrgicos lá no hospital lá de Balsas. Mas mesmo assim, ele tinha 25, ela também, 25 anos, e ela também de 25 anos. E aí ele foi autuado em flagrante. Ontem a Justiça decretou, ou fez a conversão da prisão do auto de prisão em flagrante para prisão preventiva. Quando sair do hospital, ele já vai direto para a unidade prisional lá de Balsas. Situação lamentável, um jovem casal, muito, né? muito jovem. Precisa acabar com essa cultura. Exato. O que é preciso saber, né? também, Adalberto, se já havia
provavelmente, como tem um perfil desses casos aí, é a questão das ameaças, não é? Histórico já de agressão. E se ela procurou ajuda, se ela já tinha procurado medidas protetivas, enfim, isso já é um outro aspecto da investigação que está em andamento lá na cidade de Balsas. Silvão, vamos falar um caso agora envolvendo 2 policiais, né? No caso, um policial militar aqui do Maranhão. Sim. E um cabo lá no Piauí. No Piauí, exatamente. O que aconteceu? Olha, nesse caso aqui, onde o policial Francisco Ribeiro Santos, inclusive já o comando da Polícia Militar do Estado do Maranhão já mandou um oficial da Polícia Militar do Maranhão para lá, para Teresina, para acompanhar, até porque é preciso que se receba as cópias do auto de prisão em flagrante, se receba os depoimentos, as cópias dos depoimentos, para que o Francisco Ribeiro Santos ele possa responder o processo administrativo aqui, né, da polícia que será instaurado aqui. O comandante lá do 11º Batalhão lá de Balsas disse que ele era lotado lá, lá em Timon, disse que ele era lotado lá e que ele já respondia alguns procedimentos disciplinares lá no 11º Batalhão lá de Timon. Ele teve um desentendimento no trânsito lá com o cabo Samuel, né? E aí nessa discussão o cabo Samuel resolveu abordá-lo, tirou a chave da moto dele da ignição, jogou a chave enquanto ele ligava para a polícia, pediu apoio dos colegas lá para fazer a abordagem. No policial, esse aqui é o policial do Maranhão, Francisco. Então, enquanto ele ligava, o policial teria sacado da arma, o Francisco teria sacado da arma e acabou atirando no policial militar, no cabo Samuel, lá em Teresina. E aí, o delegado Bareta, que é o delegado de homicídios lá de Teresina, diz que está desqualificada a argumentação utilizada pelo policial do Maranhão de que ele teria agido em legítima defesa. Até porque, segundo os laudos periciais, tudo que foi feito lá no local, o cabo Samuel não teve nenhuma reação de puxar a arma, ele morreu com a arma na cintura. E um detalhe que chamou a atenção também, que levou a justiça lá do Piauí, a Teresina, a decretar de imediato a prisão desse policial do Maranhão, é que o Samuel estava acompanhado do filhinho de 7 anos e o garoto presenciou toda essa cena, viu o pai ser assassinado, viu o pai ser morto. Então, foi um caso que chamou realmente bastante atenção. Ele deve ser transferido para cá, sem termine todo esse procedimento, por isso que já mandaram um oficial da Polícia Militar do Maranhão, até para providenciar essa custódia desse policial, porque é preciso que ele responda administrativamente para cá, né, para a Polícia do Maranhão, que pode resultar, né, no final de tudo, na exclusão dele dos quadros da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Obrigado, Silvão. Boa terça-feira para você. Ok, para você também, Adalberto. Bom dia. Então, o nosso Silvão Alves participando aqui do Bom Dia, são 7h13. Agora vamos à Imperatriz, vamos à região Tocantina. Vamos lá, Luiz Carlos Lima traz para a gente as principais informações dessa manhã. Olá, Luiz, bom dia para você. Olá, Adalberto, muito bom dia para você também. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, 2018 foi considerado um ano de recuperação para o comércio varejista aqui de Imperatriz. O aquecimento também pode ser percebido em vários setores da economia. O resultado positivo vem depois de 3 anos com saldo negativo. Mais empresas fechando as portas do que abrindo. Mas em Imperatriz o cenário tem sido positivo há algum tempo. São pessoas que entram no mercado de trabalho e essas pessoas passam a gastar também em outros setores da economia. Aí dá toda essa dinâmica da cidade de Imperatriz, ela continuando crescendo em todos os setores. Em 2018, em âmbito nacional, o segmento com o melhor desempenho na abertura de lojas foi o de hiper e supermercados. Pela questão estratégica da cidade, questão geográfica, tudo isso favorece com que o comércio daqui continue, mesmo dentro dos cenários econômicos, ela continua crescendo. O mercado da beleza, por exemplo, tem se expandido cada vez mais. Essa parte estética, as mulheres são muito preocupadas também e os homens também estão iniciando uma grande preocupação com a beleza. A Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, a UEMASul, está com matrículas abertas. E este ano tem novidade, a inclusão de pessoas com necessidades especiais e índios. As aulas começam no dia 21 deste mês. Pós-resultado de vestibular, e as universidades ficam assim, entre e sai de estudantes realizando a matrícula para começarem a tão sonhada graduação. As matrículas na UEMASul, por exemplo, seguem até o dia 8 de fevereiro. Desde o dia que a universidade tomou conhecimento de que esses candidatos tinham sido aprovados, já começou a se preparar para recebê-los, né? Então, esse ano a universidade vai receber 2 estudantes com baixa visão, né, e indígenas
e negros, né, aquela cota, são 8. Um dos portadores de necessidades especiais é o Rafael. Ele tem 21 anos e é deficiente visual. Ele nasceu com catarata congênita. No vestibular, ele passou para o curso de História. A expectativa é das melhores, porque, como eu falei antes, desde o ensino médio que eu já percebia que eu já tinha um grande potencial para essa disciplina. Além da ajuda dos pais, Rafael contou também com uma ajudinha tecnológica. Ele estuda por meio de leitura de tela pelo computador e pelo celular. É um dispositivo chamado Talkback, que é uma função de acessibilidade que ajuda pessoas com deficiência visual a selecionarem as opções do celular através de um suporte de voz. Por hoje é só, Adalberto. A gente volta com você e até amanhã. Até amanhã, Luiz. Ótimo dia para vocês aí, Imperatriz também. São 7h16. Olha, hoje é o último dia para participar da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, hein? O prazo vale para os estudantes que não foram aprovados em nenhuma das opções de curso. O Eduardo Aleixeira tem mais informações. Esse assunto é extremamente importante. Eduardo, o pessoal não pode perder o prazo. É hoje, hein? Pois é, Adalberto. E a adesão deve ser feita na página do SISU. Os alunos, os candidatos, na verdade, eles podem se inscrever, esses que não foram aprovados, na lista de espera, tanto na primeira ou na segunda opção, que eles escolheram no ato da inscrição. Os alunos podem ficar à vontade para aguardar na lista de espera, tanto na primeira como na segunda opção que eles se inscreveram no ato da inscrição e acabaram não sendo aprovados, para aguardar aí, quem sabe, ser selecionado no sistema de seleção unificada. Aí eles têm que acompanhar, né? Os candidatos têm que acompanhar o site do SISU, o sistema, para ver se vai ser selecionado em uma dessas listas de espera. Ao todo, estão sendo ofertadas 235.461 vagas em 129 universidades públicas de todo o país, e o critério é o seguinte: são aqueles candidatos que fizeram o Enem 2018, o Enem no ano passado, e não tiraram nota 0 na prova de redação. E tem muita gente aguardando, viu, Adalberto? Ao todo, são aí cerca de 1.800.000 candidatos que se inscreveram no SISU. Como eu disse, são 129 instituições públicas em todo o país, aqui no estado do Maranhão. Uma delas é justamente a Universidade Federal do Maranhão. Para integrar a lista, os candidatos devem acessar o sistema e, em seu boletim, clicar no botão que corresponde à confirmação de interesse em participar da lista de espera do SISU. Ao finalizar a manifestação, o sistema emitirá uma mensagem de confirmação. A partir desta edição do SISU, os estudantes selecionados em qualquer uma das duas opções não poderão participar da lista de espera. Até o ano passado, os selecionados na segunda podiam ainda participar da lista e ter a chance de ser escolhido na primeira opção. Isso é uma novidade que a gente já vem falando há muito tempo. Então, quem foi selecionado na primeira ou na segunda opção não vai poder participar da lista de espera, só quem não foi selecionado, e aí sim vai poder escolher tanto a primeira quanto a segunda opção. O prazo, como você disse, Adalberto, lembrando, encerra hoje. Voltamos com você no estúdio, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho você volta com informação. Está aí o nosso Eduardo em frente à Universidade Federal do Maranhão, campus do Bacanga. Precisa só tocar para frente aquela obra, né? Há muitos anos que essa obra aí da biblioteca está parada, paralisada o tempo inteiro, impressionante. Esperamos que nesse governo aí as coisas de fato aconteçam, né? Que se priorize as universidades, em especial as universidades públicas, né? Vamos lutar pela universidade pública enquanto ela ainda existe e resiste. São 7h19. No próximo bloco, você vai ver como foi a abertura do ano legislativo na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e mais. O Everton Rocha fala da expectativa para o mandato no Senado Federal, uma entrevista exclusiva aqui para a Difusora. A gente volta já, são 7h19. Imagens ao vivo nesse momento, olha só, Avenida dos Portugueses. Agora a chuva deu uma paradinha, mas o dia começou com chuva aqui na capital. Bom dia, volta daqui a pouquinho. São 7h22. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão aqui pela TV Difusora nessa manhã de terça-feira. Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na capital maranhense, em vários bairros aqui da capital. Olha, depois de obter quase 2 milhões de votos nas eleições do ano passado, o senador Everton Rocha representa o estado agora no Senado Federal. Na semana passada ele foi escolhido para ser o líder do PDT na casa e concedeu uma entrevista exclusiva à jornalista Cristiane Moraes. Entre outros assuntos, ele fala sobre a expectativa para o mandato e também sobre as questões que envolvem legislação ambiental no Brasil, enfim, um momento político que o país vive. Confira.
Senador, o senhor chega ao Senado com quase 2 milhões de votos, né? O homem de 2 milhões de votos. Qual é o peso dessa legitimidade aqui para o Senado? Olha, é a fotografia do momento que o Maranhão, o Brasil todo viveu nas eleições de 2018, consolidado nas urnas, que é essa expectativa de a gente iniciar um momento da política de verdade ajudar a resolver os problemas. A nossa atuação na Câmara Federal, que eu quero aproveitar aqui o momento para agradecer aos povo maranhense pelos 2 mandatos que eu tive a oportunidade, né, de exercer representando o povo do Maranhão. Eu não tenho dúvida que essa luta que nós tivemos lá e que eu na campanha de forma muito verdadeira, muito clara, coloquei para todos vocês de que eu iria trazer para cá para o Senado, foi com certeza um grande passaporte, além de, claro, do estofo político do nosso grupo, liderado pelo governador Flávio Dino. Então, a soma de tudo isso, eu não tenho dúvida que deu esse grande resultado e, claro, que ele vem com uma enorme responsabilidade. Eu não tenho dúvida que nós teremos aqui uma grande missão árdua, vão vir temas para cá que nós vamos ter que ter muita serenidade e seriedade para discutir com franqueza. Nós temos que rever aí o Pacto Federativo, existe o problema da questão da Previdência que precisa ser discutida e eu sempre pontuei de forma muito forte a minha posição contrária à reforma da forma que o Temer colocou naquele momento para a Câmara, para o Congresso Nacional. E se tiver que discutir que nós temos que ver quais são os pontos que realmente dá para se conversar e o que não der nós iremos ter a mesma postura de forma muito franca aqui dentro da casa. Enfim, não é à toa que nós já assumimos aqui a liderança da bancada do PDT. Qual a característica do eleitor do futuro, do eleitor brasileiro no futuro, desse eleitor que está se construindo a partir desses momentos que a gente viveu agora? A gente ainda vai ter um período de transição, porque você veja só, há uma onda muito grande no Brasil, que aconteceu agora consolidada, da questão do novo. Né? Muitos estados elegeram gente nova e tudo. Só que as pessoas vão começando a perceber que não é apenas a pessoa ter que ser nova para resolver o problema. Porque não adianta só ser nova, ela tem que ser nova, não é só de cabeça nova, mas ela tem que ter um pouquinho ali de vivência no ramo, como diz o Ciro Gomes, para entender que precisa fazer a boa política para resolver. Então, eu acho que esse eleitor do futuro ele vai começar a perceber que a gente não adianta apenas falar de soluções rápidas, mirabolantes, com aquela varinha de condão. Ele vai ser o eleitor que vai começar a pesquisar de verdade o potencial e o envolvimento do seu candidato ou do seu representante para os determinados locais que ele se colocar à disposição. E esse eleitor ele é mais exigente, porque agora ele pode acompanhar o mandato. Por exemplo, até alguns anos atrás, ou até o ano passado, você não olhava nenhum senador, ou quase a maioria dos senadores do Maranhão, por exemplo, você não olhava eles conversando rapidamente com as pessoas no seu estado todo. Hoje, eu e a Elisiane, a gente usa rede social. Né? Nós estamos perto das pessoas, a gente tem o WhatsApp, a gente tem o Instagram, a gente tem o Twitter, a gente tem o Face. Né? Eu não sou tão experiente assim, mas eu ainda já vinha da época do Orkut. Então o eleitor está aqui dentro. Né? Vai estar ali acontecendo, as pessoas estão acompanhando com a TV aberta, elas podem entrar na TV Senado, na TV Câmara, ver a atuação do seu parlamentar, ela pode entrar lá no site, ela vai olhar quais são os projetos que ele tem, o que conseguiu encaminhar, o que conseguiu aprovar. Então, assim, é um eleitor, sem dúvida nenhuma, mais exigente, ele quer mais rápido as respostas. Isso é bom, porque aí essa pressão vai ajudar ainda mais a classe política a se unir a favor do trabalho. A gente está saindo com calos, né, dessa história, né? Mas fica alguma coisa de bom de tudo isso, assim, na sua visão, que está começando agora esse mandato de senador, que está chegando agora ao Congresso, ao Senado Federal, com quase 2 milhões de votos? Olha, a grande lição é andar muito, conversar com as pessoas e manter sempre o pé no chão. Eu tenho todo dia isso na minha cabeça. Eu tive a fala de uma pessoa muito experiente da política e de outro estado. Ele me disse uma vez: lembre-se sempre que um título que você nunca vai perder, de ex.
Então eu nunca olho isso aqui como os próximos 8 anos como intermináveis. Eu sempre olho que um dia vai se tornar ex, né? Eu vou ser ex-deputado, como já sou, né, a partir de agora, mas um ex-senador. Então é uma coisa rápida. Então, como é rápido, eu sempre trato com bastante zelo, com bastante cuidado, com muita atenção e com muito respeito a você, a todo o povo maranhense que me deu essa oportunidade de representá-lo nesse momento. Vamos receber aqui no estúdio o nosso John Coutrin, especialista em política. John, um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Essa entrevista, eu quero lembrar você que ela está disponível nas nossas redes sociais, no YouTube, enfim, no Portal MA10 também, porque ela fez parte do programa Resenha, que volta agora aos sábados com o John Coutrin, participação aí da Cristiane Moraes, direto lá de Brasília. A entrevista na íntegra, portanto, o Resenha, o programa Resenha, você confere nas nossas redes sociais, tá bom? John, nós temos aí uma situação colocada, quer dizer, agora o início dos trabalhos no Legislativo. Aí vamos falar primeiro da questão do Senado Federal, porque o Everton, além de ser líder do PDT, faz parte de um bloco aí extremamente importante, principalmente na hora de fazer o contraponto aí com o bloco do governo, não é, John? Com certeza, Adalberto. Isso ficou provado na eleição aí do Davi Alcolumbre, na eleição do Senado, aliás, na eleição do Senado, esse bloco independente. O que é o bloco independente? É que não será nem situação e nem oposição. Eles votarão de acordo ali com o que for melhor para o país, para os interesses do país. Ou seja, e nesse bloco, esse bloco independente, quais são os partidos dele? Além do PDT, que nós temos o Everton, que é do PDT, e mais 3 senadores. Temos ainda o PSB, PPS e Rede. São 14 senadores nesse bloco independente. E entre esses senadores desse bloco independente, nós temos quem? Vocês vão lembrar da votação do Senado. Jorge Cajuru é desse bloco independente, que tem o Everton, ele é do PSB. A Leila do vôlei, nós temos o Randolfo Rodrigues também é desse bloco, ou seja, além do Everton e da própria Elisiane, ou seja, um bloco de extrema importância e com peso político, né? Muito qualificado, esse bloco independente formado ali no Senado por esses senadores. Portanto, esse bloco é liderado pelo Everton, faz parte o Everton, que é líder do PDT, e a Elisiane é líder do PPS, com certeza ali, eles, Adalberto, com certeza vão participar dos principais debates ali do Senado Federal. Importante lembrar que o Maranhão tem 3 senadores, não é só o Everton nem a Elisiane. Há ainda o Roberto Rocha. O Roberto Rocha, também na eleição do Senado, houve, de certa forma, assim, um destaque para ele, porque ele participou das articulações com o PSDB, ele trabalhou pelo voto aberto no PSDB e também pela eleição do Davi Alcolumbre, que foi eleito presidente do Senado. Ô John, ontem nessa abertura dos trabalhos legislativos, nós tivemos na Assembleia Legislativa do Estado a sua primeira sessão. Foi realizada, portanto, essa primeira sessão de 2019. Você vai conferir agora na reportagem do Hugo Viegas. A sessão solene de abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado contou com a presença de representantes dos 3 poderes, executivo, judiciário, além do próprio legislativo. E foi marcada pela mensagem do governo do Estado, entregue pelo vice-governador Carlos Brandão ao presidente reeleito da Casa, o deputado Otelino Neto. Durante o discurso, Carlos Brandão apresentou uma prestação de contas com ações do primeiro mandato. Destacou programas como Mais IDH e Mais Asfalto e ainda a necessidade do apoio da Assembleia na aprovação de projetos em favor da população. Anunciou também 3 pontos fundamentais para os próximos anos. A gente tem que ter um equilíbrio fiscal, né? Então esse é o grande foco nosso. A gente tem que ter um equilíbrio fiscal para que a gente possa fazer uma boa gestão. O outro ponto que nós destacamos é a questão do que diz respeito ao combate à corrupção, né? O governo não vai abrir mão de continuar combatendo corrupção. O terceiro ponto foi a questão das desigualdades sociais, né? Nós precisamos reduzir cada vez mais as desigualdades sociais e essas desigualdades nós só vamos conseguir com políticas públicas. Durante a sessão foi anunciado ainda o nome do deputado Rafael Leitoa, do PDT, como líder do governo na casa. Vamos aqui trabalhar com muito afinco, com muita responsabilidade, trazendo as informações
das pautas do governo para a população maranhense, fazendo um grande debate aqui com a oposição de forma muito respeitosa e fazer com que os projetos de lei encaminhados pelo governo sejam aprovados, mas sobretudo as suas ações também sejam debatidas, sejam pautadas e defendidas. A Assembleia Legislativa do Maranhão teve renovação de 57% das 42 vagas para os próximos 4 anos. O maior número de cadeiras ficou com o PDT, seguido pelo PCdoB, e vai contar com o maior número de mulheres na composição da mesa diretora da história. O presidente da casa falou da importância da manutenção do diálogo, tanto entre os parlamentares quanto entre os poderes em benefício do Estado. A Constituição estabelece que os poderes são independentes e harmônicos. Essa relação respeitosa entre os poderes constituídos, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, assim como com instituições como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, é importante para a sociedade. Quando nós conseguimos manter, como no Maranhão, fazemos assim, essa boa relação, essa relação respeitosa, sem prejuízo das prerrogativas de cada poder, quem ganha é a sociedade. João Coutrin, escolhido líder do governo, também do Blocão na Assembleia. É isso, o Blocão ficará com o deputado Marco Aurélio, que é do PCdoB, Adalberto, e o líder do governo será o Rafael Leitor, como foi destacado aqui na matéria. Importante ressaltar a eleição tranquila na Assembleia Legislativa, ao contrário das outras casas que nós observamos aí na condução do Atelino. E ele disse, Adalberto, no seu discurso, que ainda manterá esse respeito à pluralidade, à democracia, respeitando sempre as diferenças e, sobretudo, a oposição naquela casa, que deve contar com 6 deputados. O deputado eleito diz que terá uma posição independente ali dos blocos. Portanto, uma eleição ali tranquila na Assembleia, o início dos trabalhos e agora, claro, esse alinhamento entre o governo e a Assembleia, apesar dos poderes serem independentes, para a votação de projetos importantes naquela casa neste ano, Adalberto. Por falar em projetos importantes, a pauta é extensa, também polêmica, na Câmara de Vereadores. Ontem, primeira sessão também, sob o comando do mais novo presidente da casa. A casa completa 400 anos nesse ano, que é exatamente a Câmara de Vereadores de São Luís. Isso, Adalberto, muito tranquilo. Também lá, muito prestigiada essa sessão, essa solenidade lá da Câmara dos Vereadores de São Luís. O Osmar também fez um discurso, um pronunciamento, em que a temática, a tônica principal do seu pronunciamento foi o seguinte: aproximar, ter uma relação mais próxima entre Câmara e cidadão, aqui a população ludovicense. É importante, ele disse que é necessário que haja essa interlocução, essa interatividade maior entre o Poder Legislativo e os anseios da população. Ele já destacou alguns projetos como Parlamento itinerante, Câmara itinerante e também a questão de uma relação melhor com a juventude através da criação de empregos. Isso será aí também um dos motes da Câmara. Para terminar, Adalberto, finalizar, temos também a presença do prefeito Edivaldo, também ali na Câmara dos Vereadores, também fez um discurso, um balanço da sua gestão. Nós vamos ouvir agora, John, aqui um trechinho do novo presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Osmar Filho. Vamos ver. Vamos lá. A gente está com muito otimismo, expectativa positiva para que a Câmara este ano possa dar uma grande contribuição em favor da cidade e tenho certeza que a causa irá pautar temas prioritários, como temas que vêm garantir a geração de emprego e renda dentro da nossa cidade. A gente vai buscar um dinamismo maior para que a população possa participar da atividade, da vida da Câmara, que é a vida da cidade, e convido a todos para que possam acompanhar e participar dos nossos trabalhos. Quem também esteve prestigiando a abertura dos trabalhos na Câmara de Vereadores foi o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Fazer aqui meu abraço aos vereadores, ao presidente Osmar, e a Câmara Municipal é composta por 31 vereadores que têm trabalhado muito pela cidade de São Luís. Por aqui tivemos importantes projetos de leis que foram aprovados, a exemplo da lei que autorizou a licitação do transporte público. Hoje o transporte começou a ser modernizado. Vamos encaminhar previsão dos próximos 45 dias do plano diretor também para esta casa, para poder iniciar a discussão no âmbito do Legislativo. Essa discussão do plano diretor é importante, 9 audiências foram realizadas, o debate com a sociedade. Agora o projeto vai para a Câmara, que também deve realizar audiências, né, John? É isso, Adalberto. É um projeto importante, essa substituição relacionada ao plano diretor daquela casa, e os vereadores terão aí um diálogo intenso. E é importante, claro, a população sempre presente, não só nas audiências, mas também quando o projeto ali estiver na Câmara Municipal.
Bom, John, o PR desistiu da filiação do Eduardo Braide? O Eduardo Braide continua muito indefinido, é uma incógnita em relação ao seu futuro partidário. E algumas lideranças, alguns partidos já praticamente descartaram a filiação dele, como é o caso do PR, liderado no Maranhão pelo deputado Josimar de Maranhãozinho. O Josimar, para quem não lembra, foi um dos primeiros deputados, primeiras lideranças a convidar o Eduardo Braide para o PR. Só que o Eduardo Braide faz um mistério muito grande, ele estica muito a corda e às vezes fica muito indeciso e acaba aí gerando uma insatisfação da classe política. E o próprio Josimar declarou ontem que não tem mais esperança, já desistiu do Eduardo Braide no PR e ele já procura outros nomes para concorrer às eleições municipais, não só de São Luís, mas como também em outros municípios do Maranhão. O Eduardo Braide, portanto, tem outros partidos que ele pode se filiar, além do PSL, que também eu acho muito difícil, mas a probabilidade é do Podemos e também, quem sabe, o PSD. O Podemos tem o Aloysio Mendes. O Aloysio Mendes é adversário do Josimar Maranhãozinho, por isso talvez essa insatisfação do Josimar com essa possibilidade do Braide ir para o Podemos e não para o PR, indo para o partido do adversário do próprio Josimar, que é o Aloysio Mendes. John, vamos falar da política no cenário nacional. Primeiro, o presidente Jair Bolsonaro recebendo aí antibióticos e a alta, inclusive, foi adiada em uma semana. Ele teve complicações ali depois da cirurgia, melhorou depois no dia seguinte, ontem, inclusive, os médicos falavam sobre isso, mas a recuperação parece que vai demorar um pouco mais, né? Mais 7 dias, Adalberto, mais 7 dias de recuperação do presidente Bolsonaro. Foi detectado um líquido ali no estômago dele e teve que ser feita uma punção para tirar esse líquido e ele acabou passou por esse procedimento e vai ficar mais 7 dias, ainda que despachando ela do hospital, mas os médicos o proibiram, Adalberto, de falar, de fazer conferências, videoconferências e de receber ministros ali no hospital, porque a recuperação dele requer ainda mais cuidados ali no hospital. Então, mais 7 dias de recuperação para o presidente Bolsonaro. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. É o nosso John Coutrin participando aqui do Bom Dia Maranhão, 7h40. No próximo bloco, Maranhão Atlético Clube já tem novo treinador, é Sandofex. A apresentação acontece hoje. E mais, começa a campanha de atualização cadastral de endereços de usuários do Detran, hein? É preciso ficar em dia aí com essas informações. 7h40, imagens ao vivo nesse momento. Vamos lá, na capital maranhense, Avenida dos Franceses. O trânsito já começa a ficar mais carregado nesse horário. Tempo nublado aqui na capital no começo dessa terça-feira. O Bom Dia volta já já. Vamos lá, 7h43 de volta, o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Olha, já começou a campanha de atualização cadastral de endereços dos usuários do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, no caso do Detran, que tem os detalhes, Eduardo Ericeira. É importante ficar em dia com essa informação, não é isso, Eduardo? Muito importante, Adalberto. Voltamos a falar ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão, uma medida bastante importante do Departamento Estadual de Trânsito aqui do estado do Maranhão. A partir desta segunda-feira, quer dizer, desde ontem, as pessoas já podem fazer essa atualização cadastral dos endereços junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão. O porquê da importância dessa medida, Adalberto? É justamente para evitar que documentos que são emitidos pelo Detran sejam devolvidos, ou seja, haja devolução. Esses documentos que são emitidos pelo Detran e são encaminhados às pessoas por meio dos Correios. Então é justamente para evitar essa devolução que tem que acontecer essa atualização dos endereços dos usuários aqui do Detran. E um dos postos que pode fazer justamente essa atualização cadastral, repito, que teve início desde ontem, é aqui no Departamento Estadual de Trânsito, na sede que fica no bairro da Vila Palmeira. Para atualizar o cadastro, basta se dirigir aos postos de atendimento do Detran, apresentar documento pessoal de identificação, correspondência enviada para o endereço do usuário pelos Correios, em que conste o CEP atualizado ou apenas confirmar os dados postais solicitados durante o atendimento. Na ocasião, o usuário também deverá informar o telefone para contato e e-mail. A gente lembra que, além daqui da sede do Detran, Adalberto, que fica no bairro da Vila Palmeira, são vários postos aqui na região metropolitana e no interior do estado. Aqui na região metropolitana tem também nos Vivas do Shopping da Ilha, do Pátio Norte e o Viva Beira-Mar, além dos postos avançados de Passo do Lumiar, Shopping do Automóvel no Calhau e unidade na BR-135, na zona rural aqui de São Luís. O recadastramento também pode ser feito nas cidades onde funcionam as sedes das 15 Ciretrans
estaduais maranhenses e nos postos do Detran, nos municípios de Carolina, Coroatá e Lago da Pedra. A gente lembra que esse cadastramento tem um longo prazo aí, um longo período, vai até o dia 26 de maio, de forma gratuita, então a pessoa pode atualizar durante um bom tempo, até o dia 26 de maio, de forma gratuita. As pessoas devem fazer esse cadastramento aí do endereço, que é muito importante. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Ótima terça-feira para você. Tem o nosso Eduardo Ericeira, são 7h46. Vamos mudar de assunto? Esporte agora. Vem para cá, Laércio Júnior, porque movimentação aí, a dança das cadeiras aí entre os treinadores, né? Tivemos aí a saída do Marcinho, do Maranhão Atlético Clube. Hoje o time anuncia novo treinador. E o Marcinho já está empregado? Já está empregado, e é o que tudo indica. Adalberto Melo já havia acertado antes, inclusive, do seu último jogo pelo Maranhão Atlético Clube. Claro que não de forma oficial. Ele foi procurado pelo 13 da Paraíba antes do jogo contra o São José de Ribamar no final de semana, tanto que depois da partida ele já deu a entender em uma entrevista a uma emissora de rádio de que provavelmente teria sido aquele o seu último jogo como técnico do Maranhão Atlético Clube, e agora o Marcinho está fora. É o novo técnico do 13 da Paraíba. Não passou nenhum dia desempregado o técnico Marcinho Guerreiro. Essa foi a entrevista que ele concedeu depois do jogo para o PAC, onde o Maranhão foi derrotado por 1-0 jogando em São Luís, e depois concedeu uma nova entrevista para o YouTube Mulherada do Futebol, canal pelo YouTube, informando que o time jogou mal e que reclamou inclusive da arbitragem e que provavelmente iria sentar com a diretoria para definir o seu futuro. Isso não aconteceu. O Marcinho tomou a decisão, depois confirmou essa decisão via WhatsApp. O presidente do Maranhão ficou até surpreso, acreditou que no outro dia dava para conversar, mas o certo é que no dia seguinte, lá da Paraíba, veio a informação de que o Marcinho foi procurado pelo 13 para substituir o técnico Maurício, que caiu no domingo. O Maurício caiu na manhã de domingo, o Marcinho provavelmente já deve ter sido procurado no início da tarde e à noite deve ter acertado com o 13, que só oficializou essa notícia ontem, do Marcinho como seu novo treinador. Aos 40 anos ele tem essa oportunidade de voltar ao 13, ele que já esteve lá na Paraíba como jogador, agora volta como treinador. Ô Laércio, agora o Maranhão já tem novo treinador, vai ser apresentado hoje, aliás, não só treinador, né? A comissão toda mudada, inclusive com um novo diretor de futebol. Pois é, o servidor público que trabalhava atualmente, ou continua, não sei como é que ele vai fazer para conciliar, na SEDEL, que é a Secretaria de Estado de Esporte do Maranhão, agora volta à função de treinador. Sandofex, muito campeão no futebol maranhense, boa passagem pelo Sampaio Correia, em outros esportes, campeão maranhense de 2009 pelo JV Lideral, e agora tem a oportunidade de voltar ao Maranhão. O auxiliar técnico dele será o Paulo César, coração de leão, ex-zagueiro, que foi técnico do próprio MAC, e o diretor de futebol do Maranhão será Izone Carvalho. Esse trio que se dá muito bem, que trabalha inclusive a serviço da Secretaria de Esporte para o Estado, já trabalhou em muitas oportunidades juntos, terão agora a missão de comandar o Maranhão na sequência do ano. O MAC, que tem uma tarefa muito difícil, que é desclassificar, e claro, pensando na Série D do Campeonato Brasileiro no segundo semestre. Além desses três, Adalberto, o Maranhão tem uma novidade: a volta do Rodrigo Ramos, o Paredão, goleiro que foi capitão do time do Maranhão na conquista da Copa FMF. Está aí o Rodrigo Ramos levantando a taça de campeão da Copa FMF pelo Maranhão Atlético Clube lá em Pinheiro. Ele esteve no Atlético de Alagoinhas, uma divergência entre o Rodrigo, diretoria, e o treinador do Atlético de Alagoinhas. Ele resolveu romper o vínculo, como tem bom acesso no futebol maranhense, deixou a porta aberta por onde passou, retorna como reforço do Maranhão. É bom lembrar que o goleiro Silva falhou na última rodada e não tem agradado a torcida. Rodrigo Ramos é o novo goleiro do MAC e será apresentado hoje à tarde juntamente com o trio, né? O diretor de futebol, o novo técnico Sandofex e também a presença do auxiliar, o Paulo César Coração de Leão. Maravilha, parabéns aí ao Maranhão Atlético, que agiu rápido, né? Foi rapidinho para conseguir recompor, e parabéns ao trio. Competência eles têm todos os três, né? Paulo César, o Sandofex também, o Izone. Boa sorte para eles. Laércio, vamos continuar falando de esporte, falar de Copa do Nordeste agora? Vamos ver como é que está a Copa do Nordeste depois das primeiras 3 rodadas? Confira agora uma equilibrada Copa do Nordeste no Grupo B, e no Grupo A nem tanto assim. Veja aí. Rodada retada de mais um bom jogo do Papão fora de casa e de outra derrota do Sampaio no Nordestão. Teve também vitória do Botafogo sobre o Fortaleza de Rogério Ceni e um empate no Bavi. Uma rodada de muitos gols, alguns golaços. Esse do Gilberto foi uma pintura no Clássico Baiano. Em São Luís, o Samurai parou na trave
E em Maceió, Márcio Diogo esbanjou categoria no empate do Moto contra o CRB. Após quase toda a terceira rodada concluída, a classificação da Copa do Nordeste está assim. No grupo A, o Salgueiro lidera com 5 pontos. Grande surpresa da competição até aqui. O Fortaleza é o segundo colocado com 4 pontos, empatado com o Santa Cruz, que está em terceiro. O CRB fecha o bloco de classificados com 3 pontos. O CRB está à frente nos critérios de desempate do Vitória e do Altos do Piauí, que também somam 3 pontos. O Sampaio está na vice-lanterna com apenas 1 ponto até aqui, e o Sergipe ainda não pontuou. O grupo B mostra força. O líder está separado do Lanterna por apenas 2 pontos, e ele é o CSA, que soma 5 pontos. Em segundo aparece o Bahia e em terceiro o Botafogo, também com 5 pontos. Ceará e Náutico somam 4 pontos ao lado do ABC e do Confiança de Sergipe. O Moto está invicto, 3 jogos e 3 empates, 3 pontos conquistados até aqui. Ainda pela terceira rodada jogam sábado em Fortaleza, Ceará e Altos do Piauí. Pela quarta rodada já tem Náutico e Santa Cruz nos aflitos, jogo marcado para 6h30 da tarde. A rodada segue no dia 16, sábado, com Vitória e Ceará no Barradão, Sergipe e Botafogo no Batistão, ABC e CRB no Frasqueirão, Rio Grande do Norte, além de Altos e Confiança no Albertão, em Teresina. No dia 17, 2 jogos completam a rodada. Moto e Sampaio Corrêa no Castelão, às 5 da tarde. CSA e Salgueiro no Rei Pelé. Domingo, dia 26, Fortaleza e Bahia completam a quarta rodada na Arena Castelão. Só clássico, hein? Só clássico, e que golaço do Gilberto, né? O Gilberto, na realidade, 2 dos artilheiros do país na atual temporada estão jogando a Copa do Nordeste. Um deles é o Maxwell Samurai, que é a única unanimidade desse time do Sampaio Corrêa entre os jogadores que chegaram, né? E vai ter a missão agora de tentar recuperar o Sampaio no clássico contra o Moto. O outro é o Gilberto. O Gilberto marcou 6 gols, o Maxwell Samurai tem 5 gols até aqui na disputa dessa Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano, somando as 2 competições, né? O Samurai, o Maranhense e a Copa do Nordeste, o Gilberto somando o Campeonato Baiano e também a disputa da Copa do Nordeste. Enfim, são 2 dessas atrações da Copa. E é uma semana de clássico, né, Adalberto? Uma semana de clássico, o Sampaio Corrêa não tem agradado, o técnico Flávio Araújo não conseguiu definir um padrão de jogo para a sua equipe, muda bastante o time, alguns jogadores que poderiam ser titulares estão ficando como opções no banco de reservas, os zagueiros até aqui, com exceção do Anderson e do Paulo Sérgio, que se machucou mais uma vez, não tem agradado, e do outro lado o Moto, que é todo o oposto do Sampaio. O time já tem padrão de jogo, a comissão técnica deu certo, o time deu liga, vem jogando bem, invicto no Campeonato Maranhense com 3 jogos e 3 vitórias, invicto também na Copa do Nordeste, empatou as 3, só que 2 desses empates acabaram sendo fora de casa, o que deixa o Moto com moral na competição. Valeu, Laércio, até amanhã. Um abraço, amanhã vamos falar mais do clássico, que é sábado, 5 da tarde, no Estádio Castelão. Valeu, Laércio. 7 horas e 53 minutos, 7h53. Agora vamos conferir a previsão do tempo na capital, no interior do estado. Hoje, aqui em São Luís, o dia começou com chuva, né? Depois, o tempo nublado continua nublado nesse momento. Nós vamos lá para a previsão do tempo, começando por São Luís. Aqui na capital predomina céu parcialmente nublado, pancadas esparsas de chuva, mínima de 24, máxima de 32 graus. Lá em Imperatriz, hoje nós temos céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada, mínima de 23, máxima de 32 graus. Caxias, olha a mínima, 21, mas a máxima vai a 33 graus, amigos. Caxias, céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada. Vamos para mais 3 cidades aqui no mapa, começando com Bacabal, mínima de 23, máxima de 33. E lá em Bacabal, céu parcialmente nublado, probabilidade de chuva ocasional isolada. Máxima 33, em Balsas, mínima 24, máxima 30 graus. E por lá, nebulosidade variável, probabilidade de chuva ocasional e isolada. Em Barra do Corda hoje predomina o céu parcialmente nublado, probabilidade de chuva ocasional isolada também. Por lá, mínima 23, a máxima 32 graus. Informações do Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, núcleo geoambiental da UEMA, parceiro aqui da difusora. Agora a tábua de marés. Às 2h20 da manhã, olha só, 0,6 metros, maré baixa, 8h17, maré alta com 5,3 metros. Às 14 horas e 31 minutos, maré baixa com 0,8 metros. E às 20 horas e 29 minutos, 5,6 metros, maré alta outra vez, uma das maiores variações de maré do país aqui no Maranhão, na costa aqui da capital. 7 horas e 55 minutos, 7h55. Com a proximidade do carnaval, a busca pelo corpo sarado enche as academias. Na hora do exercício é preciso tomar cuidado e ter um acompanhamento profissional é fundamental.
É nessa época do ano que as academias costumam ganhar uns frequentadores a mais. Muita gente que aproveita as festas de carnaval para ter um incentivo maior na busca de um corpo, digamos, mais trabalhado. Mas para iniciar a atividade física não pode ser de qualquer jeito não. E os resultados também não aparecem de uma hora para outra. É preciso ter persistência e um bom acompanhamento profissional. Foi o que fez esta arquiteta. Após um problema de saúde, buscou auxílio de profissionais. A melhoria na qualidade de vida apareceu logo. Ano passado eu tive uma lesão no ombro, né? Calcificou a parte do tendão e eu passei assim uns 2 meses chorando de dor, lutando. Meu médico queria me operar e aí eu procurei um osteopata. Aí fiz o tratamento durante uns 2 meses e ele me indicou para eu voltar à atividade física. Este educador físico explica que o treino só para um curto período não resolve e pode trazer prejuízos. É preciso mudar o estilo de vida. A gente que trabalha com exercício físico, a gente recomenda todo um processo que começa tudo na avaliação, para a gente recolher informações sobre esse cliente e dentro dessas informações que a gente recolhe, a gente acaba montando uma planilha de treino para um determinado resultado. E para que os benefícios para a saúde sejam ainda maiores, é recomendável cuidado também com a alimentação. O treino, ele representa o gasto energético. A dieta representa o consumo energético. Então, são essas duas valências que são as principais no processo de emagrecimento, por exemplo. E o outro é o aspecto psicológico. Existe muita ciência hoje aplicada no sentido de validar essa relação formal, né? O treino melhorando a adesão à dieta. E hoje já existe muita publicação aí em grandes revistas, né, que validam isso. Regras que Esdras segue há muitos anos. Já praticou vários esportes. Hoje se dedica ao ciclismo e à musculação. Pensar em parar? Não dá não. Para mim não tem como eu parar não, porque assim já é uma rotina que ao longo da vida toda, desde estudante a gente sempre fazia atletismo, depois foi o futebol. E há 10 anos eu estou praticando ciclismo e a gente já tem uma rotina. Saúde é o que interessa, né? Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal MA10. Amanhã a gente vai falar sobre legislação ambiental brasileira, comportamento das empresas, tragédias ou acidentes como aqueles que aconteceram em Brumadinho, Minas Gerais. Vou receber aqui no estúdio uma especialista no assunto, Luzenice Macedo, que é presidente do Instituto Maranhão Sustentável. Não perca amanhã o Bom Dia Maranhão às 7 horas. A gente encerra com imagens da nossa capital, São Luís do Maranhão, Avenida dos Franceses. E assim que a gente encerra o Bom Dia de hoje, a gente se encontra amanhã. Até lá!